Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. O podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube, que é o maior canal de informações e notícias aqui da região de São José do Rio Preto, com mais de 84 mil inscritos. Meu muito obrigado a vocês pela audiência. E hoje comigo aqui, no podcast muito especial, eu recebo o time da habitação do governo do prefeito Edinho Araújo, o secretário de habitação, o Dr. Manuel Gonçalves, e o Dani Matheus, que é o subsecretário número 2 da pasta. Seu Manuel, Dani, meu muito obrigado pela presença de vocês aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. A satisfação é nossa, a oportunidade é muito grande, pela audiência maravilhosa que você tem, fico muito feliz de estar aqui presente. Bacana, Dani. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo, é uma satisfação muito grande mesmo, poder falar um pouco de habitação, né, e a gente se sente muito honrado em estar no teu programa. Legal, bacana. Quem vem aqui no participar do podcast, em agradecimento pela presença, ganha presente. Vou passar aqui para o senhor ver o Café Bem Brasil, produto regional aqui de Iguapiaçu. Se o senhor levar ele ao nariz, o senhor pode sentir o aroma do café assim, ó. Só apertar ele, aqui ó, essa válvula aqui ó. O senhor vai sentir o aroma do café, que é um produto regional. Ó, Dani, você viu esse café? Se o senhor não conhece, o senhor toma muito café? Pouco, mas tomo. Então, o Café Bem Brasil, ó, vou colocar ele aqui ó. Esse café aqui é um dos principais patrocinadores nossos, está desde o começo aqui com a gente e da região, né? Produto regional, a gente sempre abre espaço. Nós temos também a Água Levite conosco. Quem faz nosso cenário aqui, pessoal, é a Cortina e Companhia, os Móveis Colômbia também com a gente, o Sindicato dos Empregados no Comércio de São José do Rio Preto, os Sim Comerciários também conosco, o Grupo Imper, pensamos no todo para entregar tudo. O Grupo Imper que é ligado ao mercado imobiliário aqui da cidade, né? A Mar Rio Pescados também com a gente, meus agradecimentos a Mar Rio Pescado, está participando lá da APA Show em São Paulo durante a semana, todo o time da Mar Rio lá em São Paulo. E o Guaraná Poti também aqui conosco, a Poti também está presente também nos grandes eventos aqui na região de São José do Rio Preto. Eu vi o timaço que a gente tem com a gente aqui, corre junto com a gente. Poxa, espetacular. E você que é empresário, quer trazer sua marca aqui para a televisão, a gente pode estar conversando, porque logo nós vamos passar por um processo eleitoral em Rio Preto, e aqui nessa sala aqui nós vamos debater muito o Rio Preto, muito a cidade. E eu trouxe vocês aqui, Dr. Manuel, por conta, nos últimos dias, não sei o que aconteceu, mas diversas pessoas já estão procurando, me procuraram, questionando sobre as unidades habitacionais, 500 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Não sei se a INPOP, a Empresa Municipal de Construções Populares, ou a própria Secretaria fez alguma ação de divulgação, alguém tomou algum conhecimento disso, caiu nas redes sociais, né? E o pessoal questionando muito de quando vai começar esse projeto, essas obras aqui em Rio Preto, da construção dessas 500 unidades aqui na cidade, e como fazer para participar eventualmente de algum sorteio ou do processo de seleção. O que o senhor pode falar para essas pessoas? Bom, o programa Minha Casa Minha Vida, ele veio totalmente reformulado. É um programa do governo federal e os recursos do FAR, Fundo de Arrendamento Residencial. Os recursos, claro que são poucos, porque há subsídios enormes. Rio Preto optou, o prefeito Edinho preferiu, ele acrescentar um plus para que as casas ficassem mais baratas e as moradias fossem melhor qualidade. Então ele optou em doar o terreno para o programa. A seleção foi da Secretaria da Habitação, das empresas
nós abrimos chamamentos, 4 empresas foram convidadas, mas se pudessem, poderiam ter participado, e foi escolhida uma empresa de Araras, principalmente por se adequar às condições da Caixa Econômica Federal. Então esse processo da escolha do terreno, do modelo das casas, foi nosso, e da empresa foi um processo de chamamento empresarial. Qualquer empresa poderia se inscrever. Claro que a que tivesse mais condições junto à Caixa Econômica Federal é que seria escolhida. Feito esse processo, foi para a Caixa está fazendo toda a avaliação, a empresa está apresentando um projeto e serão apartamentos. Agora você fala, por que apartamentos? O prefeito se dispôs a doar terrenos para casas e se dispôs a doar terrenos para os apartamentos. A seleção do Ministério da Cidade optou que se fosse apartamentos. Então, nesse primeiro momento, nós oferecemos para 500 apartamentos, provavelmente o projeto fique em 400, porque para ter mais conforto aos moradores, para poder ter garagem, o apartamento ser melhor, mais de 50 metros, com sacada. Então, essa seleção ficou diferente. Agora, mais do que isso, é a primeira vez na história de Rio Preto que se constrói casa em programas federais onde o município doa o terreno. Porque sempre a iniciativa privada prepara seu terreno, constrói e a prefeitura só oferece a demanda. Agora, qual será o próximo passo? O próximo passo, iniciando as construções e está pronto, só depende da Caixa Econômica Federal dar o start, nós passamos para a Encop, onde tem um muito competente lá, Pedro Nimer, como presidente, que fará a seleção das famílias. Mas não será aproveitado as inscrições que já existem, porque se você aproveitar, são coisas que atrapalham, vieram os novos. Terão critérios e abrirá nova rodada de cadastramento. E depois será feito o sorteio. Sim. Onde fica a área que foi selecionada? Bom, a área fica perto da Cidade da Criança. É a área com todas as melhorias habitacionais. Ela é um exemplo. Ele já tem toda a infraestrutura, escola próximo, posto de saúde, creche. São 2 áreas espetaculares. O prefeito também cedeu uma área que nesse primeiro momento, pela falta de recurso, ainda não foi contemplado, é lá no Santa Ana, que daria para construir 500 casas também. Mas isso seria para um segundo momento, para uma outra seleção do Ministério das Cidades. Sim, então vai ser reduzido de 100 unidades, serão 400 unidades. Então, 400 apartamentos. 400 apartamentos. E pelo que o senhor me disse, é uma região que tem toda uma infraestrutura, porque os últimos projetos que foram realizados em Rio Preto, Nova Esperança, Solidariedade, Amizade, Lealdade, foi preciso construir novas escolas, unidades de saúde. Já não, a ideia então é trazer já para o perímetro urbano de Rio Preto, mas mais centralizado, onde já tem todos esses equipamentos públicos à disposição dessa população que vai ocupar esses imóveis. Rodrigo, você quando oferece já umas condições dessa forma, o custo da casa vai lá embaixo, ele diminui bastante. Então nós temos que pensar o seguinte: a construtora tem que pensar no projeto, um projeto para se adequar àquele terreno, mas que ofereça muito conforto para os moradores. Mesmo esse Santa Ana, que é um terreno para casas, futuro aproveitamento do Ministério da Cidade. Escola, posto de saúde, creche, tudo próximo. Então, além da infraestrutura de água, esgoto. Então, o preço e a prefeitura doando o terreno. Então, o preço diminui e a qualidade da casa aumenta. Então, você pode exigir da construtora uma qualidade melhor. Quanto tempo o senhor acha que vai chegar nesse cadastramento, que as pessoas poderão fazer o cadastramento? Ou já pode ir na Encop, já tomar a iniciativa de fazer? Não, no máximo 60 dias, mas ainda não pode. Então, não adianta... Vai ser aberto a um período. E vai ser muito divulgado. Queremos que todos que se enquadrem, e olha, só quem ganha até 2 salários mínimos. Renda familiar acima não vão ser atendidos nesse momento. Sim. O senhor acha que é o maior projeto habitacional de Rio Preto atualmente vai ser esse? Popular? Com certeza.
e o primeiro com a prefeitura entrando de fato, doando o terreno. E um terreno onde já tem todas as melhorias habitacionais. Normalmente se constrói, a construtora compra o terreno, implanta as melhorias habitacionais e depois constrói. A Incop oferece a demanda. Esse não. Esse vai ser, eu acho que é uma grande revolução aqui dentro. Sim. Você falou a área próxima à Cidade das Crianças. Aonde ali exatamente? Próximo da... Como eu tenho alguma dificuldade para mostrar, eu tenho aqui. Rua Chicara Boulos, com a Rua Sebastião Ortega e Luiz Carlos Prestes. E no Residencial Monte Verde, também, que é ali bem próximo. São próximas áreas. Vazios urbanos já bem localizados, né? Ah, entendi. Tá certo. Samuel, o senhor pegou uma quadra e um governo que tem um desafio muito grande também, a questão da Favela Marte, que foi uma decisão do governo urbanizar a área da favela. Nós tivemos toda uma discussão, que o senhor participou de todo o processo, e agora nós estamos chegando no momento de entregar, de sacramentar esse projeto que vai ser referência no Brasil, né? Pelo menos a ideia é essa, né? Eu queria saber com o senhor como é que está a questão do projeto da Favela Marte. Tudo que foi prometido foi contemplado ou foi preciso fazer algum ajuste ao longo aí desse período? E quando está prevista a entrega das casas aos moradores do novo bairro de Rio Preto? Bom, Rodrigo, você sabe, toda invasão e onde há aglomeração de pessoas, você tem que ter uma habilidade muito forte nessa negociação. Eu trabalhei por 4 anos lá no CDHU como diretor administrativo e sei o quanto é essa dificuldade. Mesma experiência eu tive quando trabalhei no governo municipal de São Paulo, lá na Coab São Paulo, e na Secretaria de Habitação também do município de São Paulo. Você tem um grupo forte, que são os invasores que estão lá. Eles tomaram posse de uma área. Não era irregular? É uma ocupação irregular? Aí você tem um problema social. Se você simplesmente pede a ocupação, você vai acontecer como era aqui, 240 famílias para serem alocadas ou simplesmente abandonadas. Claro que não era a preferência do prefeito ou da prefeitura ou do grupo da habitação construir lá, porque a área é pequena, a localização é excelente, mas tinha diversos problemas, como a estrada de ferro e tudo mais. APP. E você não constrói dentro de uma favela e os moradores lá. Então foram desafios enormes, mas os moradores quiseram ficar lá. Eles preferiram ocupar aquela área. Aí teve que se fazer uma engenharia, um projeto muito forte para essa adaptação. Claro que para isso a prefeitura não teria condição, mas contou com a grande colaboração da Gerando Falcões. Então a Gerando Falcões, que veio para Rio Preto indicada pela Amanda das Valquírias e também pela possibilidade do empresariado ajudar, que foi feito. Então a filantropia foi pesada nessa contribuição. Conseguiu-se, junto ao governo do estado, e houve nisso uma colaboração, conseguiu através do prefeito Adinho, uma colaboração dos 3 governadores, por qual nós passamos. O primeiro foi o Dória, o segundo o Rodrigo, e agora o governador Tarcísio, todos apoiando essa situação. Então, o governo do estado ficou responsável pela construção das moradias, a prefeitura pela desapropriação do terreno e o custo que isso foi inerente, à infraestrutura externa, e a grande vantagem é o acesso. Então foi uma luta pessoal do prefeito junto à RUM, que está fazendo lá um pontilhão do valor de mais de 10 milhões sobre o ônus da RUM. É um projeto caro, sim. É um projeto que para Rio Preto vai ser modelo. Claro que a preocupação é o pós-obra, quando todos estiverem morando lá, mas é digna. Não é uma favela que você deu uma repaginada. Não, é uma nova cidade, é uma nova quantidade dentro do que era uma favela. Continua sendo uma favela, porque os terrenos são pequenos, mas que é digna. Sim, a gente vê nos bastidores aí alguns moradores se levantando contra
as condições atuais do projeto. O senhor foi procurado também, provavelmente o Dani também, o que falar para tranquilizar as pessoas, vai ser entregue quando as casas, as pessoas estão acompanhando tudo de perto, né? Bom, o projeto, desde o início, ele foi discutido com todos os moradores, e lá na favela. Então, foi contratado um grande arquiteto, que é o Boldarini, que faz grandes projetos. Ele veio várias vezes na favela e reuniu com todos os moradores. Tiveram várias opções. Agora, o terreno é pequeno, é o local onde cada um ocupava, onde estava seu barraco, está se construindo uma casa. Ela fala assim, não é uma casa grande, mas é uma casa digna. Mas o projeto foi discutido por todos os moradores, todos. E quando vai ser entregue? Quando é a previsão de ocupação mesmo do espaço? O compromisso do CDHU é de entregar as casas até julho. E o compromisso da prefeitura, depois fazer o que falta de melhorias. Eu acredito que no mês de agosto, quando muito setembro, serão entregues. Por que você fala assim, pô, mas não é julho ou não? É porque a casa é entregue e aí começam as obras, o asfalto, que é rápido, mas aí esgoto, a colocação de água, tudo pronto. Só está aguardando o CDHU entregar as casas. Então a prefeitura está pronta, aguarda esse atraso que houve pelo CDHU e muito justificado. Primeiro pela complexidade das casas, a forma como foram construídas e mais do que isso, o tempo. Muita chuva no período normal tal, mas a CDHU aumentou mão de obra lá, avança, e eu acredito que em julho ela entrega. E imediatamente a prefeitura atua lá. Sim. Eu acho que o governo não quer a criação de novas favelas. Qual que é a política do governo em relação a novos núcleos aí irregulares no município, se surgindo? Eu sei que a fiscalização é muito forte por parte da Secretaria de Habitação, para não deixar o que aconteceu. Tem gestão anterior, que foi o surgimento dessa favela, se torna uma questão comum, né? Nós não teremos uma outra favela em Rio Preto que terá o mesmo tratamento da favela Marte, Dani. Como é que vocês avaliam isso? Não, acho que da mesma forma não, né, Rodrigo? Hoje, assim, a fiscalização manual, nós temos uma equipe muito ativa, né? Então, qualquer movimento que tenha de parcelamento de solo ou instalação de barracos, já é imediatamente constatado. Procuradoria, Reintegração, a própria polícia, a GCM, né, Manuel? São parceiros aí que estão atentos a qualquer finalidade desse tipo. O que aconteceu ali, o Manuel desenhou praticamente toda a sistemática. Esse acompanhamento, né, Manuel, foi desde o início, desde o início do governo aí que o Manuel está à frente da habitação. Os parcelamentos de solo, eles têm uma data, foram todos no período da década de 90, a grande maioria dos loteamentos irregulares, então de 90 a 2000. Dali para frente, muito pouco, quase não existiu. Então esses loteamentos irregulares existentes são da década de 90. E esse nós tivemos, se eu me corrija se estiver enganado, mais quase 108 loteamentos irregulares. Desse total, quanto já foi regularizado nos últimos anos? E se há algum loteamento que não tem como regularizar pelas condições, a largura das ruas, porque hoje a legislação ela quer resolver o problema do cidadão e do município também, o lançamento dos impostos, né, IPTU e tal, mas vai conseguir regularizar 100%? Como é que está a situação dos loteamentos clandestinos em Rio Preto? Que, olha, teve um período que foi uma febre mesmo, né? O prefeito Edinho Araújo enfrentou essa questão também, né? Bom, eu vou falar para você, voltando só um pouco a respeito da favela, quando você fez uma pergunta, se retornarão outras. No primeiro mandato do prefeito, no primeiro grupo de 8 anos do prefeito, ele deixou a cidade sem favelas. E nesses primeiros 4 anos ele assumiu uma pequena favela, e essa grande, a primeira, já foi resolvida, e essa também. Vai depender do compromisso do novo prefeito em continuar sendo muito firme nessa fiscalização.
como disse o Dani, polícia militar, polícia civil, procuradoria, guarda, não deixar iniciar, porque se você deixar iniciar, depois você já não tem mais o controle. Agora, voltando ao assunto da regularização, essa preocupação nossa, nós tínhamos uma dificuldade imensa aqui em Rio Preto. A coisa vai, volta, e não muita noção direta do que seria feito. Então dependia do Cidade Legal em São Paulo. Você manda para São Paulo, que era a Secretaria de Habitação, que se propõe a acertar a vida de todos os municípios, e fica a esperar o retorno. Foi aí que nós decidimos formar uma equipe com o Dani e o Michel na área jurídica, pois na área de urbanismo, na área social, falando, por que mandar para São Paulo? Vamos nós fazer aqui, dentro da lei, claro, não fugindo em nada da lei, mas não dessa dependência. Então contamos muito com a contribuição da Secretaria de Meio Ambiente. Por que começou a andar muito rápido? Porque nós fazemos aqui, nós estamos envolvidos, vamos lá, fazemos tudo. Então esse acompanhamento aumentou, não se manda mais nada para São Paulo, a decisão é toda aqui. Gostaria até que o Dani desse a quantidade, dos números do que já foi regularizado, mas ainda falta bastante. Vou falar, Dani. Hoje, Rodrigo, nós temos 74 loteamentos registrados, regularizados, e nós temos uma meta aí de ter mais 70 loteamentos a ser regularizado, que vem, a gente não deixa, a gente vem mantendo, não deixa nada inerte. É um processo árduo, a gente valoriza muito os loteamentos que têm associações. Associações, elas nos facilitam, ela é um elo de ligação entre os moradores juntamente com o poder público. Então, onde tem associações e ela é forte, anda mais rápido, porque depende de cadastro, depende das pessoas terem a credibilidade que a associação vai levar isso daí para frente. Então, quando nós trouxemos o Manuel, através do Manuel, trouxe essa regularização para o município, isso nos facilitou. Essa lei federal, a 13465 de 2017, ela nos flexibilizou, desburocratizou. Então isso nos ajudou bastante e ela permitia que o município de Rio Preto trouxesse a regularização para cá. Então isso assim, decolou para nós. E a maior glória hoje do governo, nossa da habitação, através do Manuel e do prefeito Edinho Araújo, é entregar matrícula, Rodrigo. Hoje você não entrega mais uma certidão, essa pessoa não precisa mais em cartório levar aquela cadeia de documentos daquela propriedade dela. Nós entregamos a matrícula. Então a pessoa sai dali já com o número e o documento já no nome dela. A gente vê nas últimas semanas diversos eventos entrega dessa matrícula da regularização fundiária. Então é pessoal, a pessoa, imagina só a emoção, que tem pessoas que estavam em situação irregular quantos anos? 30 anos, 25, de 20 a 30 anos. Uma insegurança total. Né? Rodrigo, olha, coisa interessante. Vamos pensar, o bairro Duas Vendas. Quantas casas passaram, quantas foram vendidas, não era regular. Fomos nós, claro, com a contribuição da prefeitura, até do próprio CDHU, que fizemos essa regularização e entregamos as escrituras. E outro assim, como o Kaique, da CDHU. A CDHU construía e não regularizava. Aí fica um problema, os moradores moram lá, mas não tem escritura, não consegue, eu sou proprietário, sou ou não sou, mas não é, porque não pode fazer melhoramento, ele não pode fazer uma venda, financiamento. Então esse é um outro nicho que nós estamos atacando. Então são vários conjuntos habitacionais ainda do CDHU que não são regulares. Mas mais do que isso, quando no passado se permitia, não é que se permitia, se fazia de forma irregular, se dividia em chacras, que não era chacras, porque era menos de 20 mil metros, e dava autorização para que continuasse picando as chacras. Então começava com 20 mil, era 2 de 10, esse de 10 vendia 5, e aí ficava 5 de 2 mil, esse de 5 vendia para mais 4, e no final já era um aglomerado habitacional. Esse povo foi ficando do lado, porque a propriedade ainda é privada, porque ela não passou para os proprietários, o município não pode atuar lá, inclusive. Então, o que aconteceu? Eles foram marginalizados.
Então, quando você parte para a regularização, primeiro, que você impede qualquer outro parcelamento. E hoje é privado parcelando como quer. Então, se você demorar muito para atuar, onde existia 100 famílias morando, de repente já tem 200. Isso é um perigo grande. Rio Preto ainda é beneficiado, que são chácaras. Você parte do princípio que são chácaras. Mas daqui uns dias estão usando terreno de 100 metros, o que não acontece aqui. Mas o que eu digo uma coisa para você, se não atuarmos dentro da lei, nós vamos ter problemas futuros muito grandes. Então essa é uma grande atuação. Nós tivemos um período, Dani, acho que vocês vão se recordar, que havia um vereador que vivia, tinha uma bandeira na Câmara da regularização dos chamados puxadinhos, justamente desmembramento de imóveis, que você regularizava, tinha um período para você regularizar, e foi bandeira política de um vereador, ex-vereador, que todo ano tinha esse período aí que o pessoal já contava, fazia de forma regular, para depois entrar com a documentação para regularizar. O senhor acredita que reduziu no meio, mas existe pessoas que agem com má fé no segmento de abertura? A gente verifica que há denúncias na Polícia Civil, não sei se os inquéritos já foram concluídos, principalmente na região de Engenheiro Schmidt, distrito de Engenheiro Schmidt. Então, ultimamente, onde acontece mais ostensivamente, né, a tentativa de criar loteamentos que não são regularizados junto à prefeitura, né? Fica a dica também, né, seu Manuel? Se quiser saber de algum empreendimento, se ele é ou não pode procurar habitação. É ou não regularizar, tá tudo certo, na Secretaria de Habitação, que tem toda a documentação. Vocês têm os empreendimentos que estão sendo tocados de maneira lícita, né? Nós temos aqueles que são consolidados, são irregulares, mas são consolidados. É bom entender que a Prefeitura também não está inerte, a Procuradoria move ação contra todos esses proprietários. O problema é que muitas vezes o ex-proprietário é um laranja de um grande proprietário. O que nós temos feito agora é o seguinte: a nossa fiscalização não para, qualquer denúncia, e a denúncia é direta ou mesmo na procura por jornais, placas, anunciando venda de chácara, alguma coisa assim, nós já atuamos, junto com a polícia, fazemos já a denúncia à polícia e ao Ministério Público. E vamos lá, insistindo, dando multa, avisando. Olha, graças a Deus, nesses últimos 4 anos, nós fomos bastante felizes nisso aí. Nem nada se inovou. Agora, a tentativa é toda semana. De um novo empreendimento. De um novo empreendimento. Sim. E qual que é, diante dessa realidade, a importância da manutenção do trabalho? Nós temos servidores de carreira, o senhor está secretário, o Dani está como subsecretário, mas a importância de se manter esse trabalho de vigilância no município. Bom, se você não fizer, daqui uns dias a cidade vai ter que começar de novo, é que nem favelas, né? Se você não tiver uma fiscalização constante, você vai ter várias favelas iniciando. Eu vou dar um exemplo para você: Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem 90 favelas. Aí fala assim: mas não está começando novas, mas e como faz com essas 90? E as 90 elas vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando. E tem seus problemas sociais que são inúmeros. Rio Pretinho é uma. Então nós temos, é uma cidade que hoje está no ranking como uma das melhores para se viver. Agora nós temos cuidado. Fornecer habitação é possível. Essa é a preocupação da Prefeitura, do governo Edinho, em oferecer até terrenos, para oferecer moradias, para que as pessoas tenham moradia digna. Aproveitar esse programa do governo, Minha Casa Minha Vida, que é um grande programa. Para você ter ideia, até 2 salários mínimos só para atender esse grupo, que é o grupo que poderia ir para a favela. Mas quem tem, estou dentro do programa, quem tem benefício continuado ou recebe Bolsa Família, as condições deles são pequenas, ele não tem nem 2, ele tem 1 às vezes, essas pessoas vão ter habitação de graça. Claro que nós não vamos privilegiá-los. Quando você fizer o sorteio, nós vamos pegar, fiscalizar muito, para ver quem ganha até 2, que ganha um pouco mais já, não vai estar fora desse programa. Mas quem tiver nessa situação, não tem a renda suficiente, ele vai ter a moradia de graça. Agora, claro, de graça em termos, ele teria um tempo para ocupar, não pode passar para ninguém, não pode vender, não pode fazer nada, senão ele perde todo o direito.
Mas isso contempla o programa. Então, como nós vamos evitar as favelas? Colocando disponibilidade e aproveitando os programas que o governo tem, oferecendo para a cidade. Sim. O Dani, o pessoal, uma das reclamações de um grupo de moradores da favela Marte, que eles vão ter que pagar um valor mensal. O que se refere a esse valor que eles estão falando? E vocês têm uma informação sobre quanto que vai ser por mês? Ali é um financiamento. O investimento é de uma empresa pública do Estado de São Paulo. Claro que o juros subsidiado, mas há uma contribuição mensal. Essa contribuição mensal é 20% da receita, da renda. Renda familiar. Da renda familiar. Então você parte do princípio que normalmente a maioria ganha até um salário mínimo, é 20% do salário mínimo. Essa é a contribuição. Não está se dando a casa, assim como o programa Minha Casa Minha Vida também não dá, ele apura qual a renda que a pessoa tem no momento. E ali na Favela Marte, claro que vai acontecer isso, várias famílias pagando prestações diferentes, porque a regra é 20% do que a família ganha. Por quanto tempo? Aí é o seguinte, normalmente 25 anos. Na Minha Casa Minha Vida, 35. Então é um período longo. Quando as prestações ficam muito distantes do valor real e das casas, normalmente até existe uma quitação antecipada com valores menores e tal. Mas no contrato é 25 anos. Isso para evitar também a comercialização. Senão eu pego uma casa, já passo para frente e tal, tenho lucro, isso nós não podemos admitir. Sim, e por isso que a casa geralmente é no nome da mulher, né? Isso é da mãe, dos filhos, enfim, para garantir que não seja comercializado. E nós temos experiência de outros núcleos aqui, Nova Esperança e outros bairros que nós já tivemos uma experiência e que também a Caixa Econômica Federal atuou muito forte nesse sentido aí. Exato. A comercialização que houve, né, principalmente foi em 2011, até foi quando a Dilma veio aqui para Rio Preto, depois veio o Michel Temer também aqui para a cidade. Foram empreendimentos gigantescos que nós recebemos o presidente da República no município, né, Samuel? Samuel, a gente ouve muito falar do Minha Casa Minha Vida, programa do governo federal, mas nós também temos o Casa Paulista no governo do estado. O pessoal se questiona muito, por que a gente não consegue casas do governo do estado? Não é uma situação tranquila, né? O caixa não é tão grande assim, né, para construir casas pelo governo do estado, né? A diferença é que a Caixa Econômica Federal, ou ela tem recursos do orçamento, que é no caso do Fundo de Arrendamento Residencial, que está no PAC, ou o recurso do Fundo de Garantia. E o governo do estado só tem do orçamento, e o orçamento é limitado. Então, o governo do estado opta em fazer o seguinte, ele dá um auxílio para as construtoras que se habilitarem lá, que aí for da destinação social, ele dá um auxílio para diminuir as prestações. Então, se a casa vai custar 100, o governo do estado dá um cheque de 12 mil. Então, a pessoa só irá financiar 88 mil, um exemplo assim, parecido. Então, mas não tem recurso, o governo do estado é limitado, é do orçamento dele, enquanto que do governo federal, parte do recurso é do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E como a gente tem acesso a projetos do governo do estado? Mesmo assim, a prefeitura tem parcerias com o governo do estado? Muitas parcerias. Estão se construindo, quase todos as construtoras têm nos procurado, desde que ela tem um fundo social e tenha essa autorização pela INCOP, pela Secretaria de Habitação e pela Secretaria de Obras como finalidade social, a gente encaminha e o governo do estado tem comparecido com esse cheque de 11 mil reais para diminuir o valor das prestações. Tá certo. Esse ano nós vamos ter um processo eleitoral em Rio Preto. Espero que seja um processo tranquilo, mas a gente sabe que não, porque a paixão desperta, né, seu Manuel? O senhor é presidente de um partido político em Rio Preto, do PSDB. Queria saber do senhor qual que vai ser o grande debate, o tema relacionado à habitação. Qual que vai ser o grande assunto que nós vamos debater durante o processo eleitoral em Rio Preto? Bem, o prefeito Edinho, né, ele já tomou uma iniciativa. Ele está doando áreas para que se construa Minha Casa Minha Vida.
Agora, qual que ser? Vamos buscar recursos do governo federal. Esse recurso, ele tem que estar disponível. Não adianta eu buscar se o governo não tem naquele momento intenção de estar divulgando esses recursos. E é uma seleção enorme. Para você ter ideia, nós nos cadastramos para receber 2.000 unidades. Vamos receber praticamente 400, seria 500, mas 400 mais ou menos, para que melhore a qualidade. Oferecemos outros terrenos para apartamentos, só foram selecionados esses 2. Oferecemos essa área no Santana para construir 400, 500 casas. Ela não foi selecionada nesse momento. Mas por que não foi selecionada? Por falta de recursos. Agora, o grande debate é o seguinte: eu acho que dá para se fazer muito e nós temos que reivindicar agora, daqui para frente, buscar emendas para investir nos lotes que estão sendo regularizados, nos loteamentos. Essa é uma questão, Rodrigo, até que o Manuel salientou agora. A partir do momento que a pessoa recebe a matrícula, a escritura, aquele loteamento está registrado, eles vêm e querem guia, sarjeta, água, esgoto e depois o asfalto. Por quê? Na época que foi construído esses parcelamentos de solo, eram áreas rurais. Só que Rio Preto, desse tempo, desses 20, 30 anos, cresceu demais, né, seu Manuel? Então hoje, esses vazios urbanos que eram rurais, chegou o progresso. Então o esgoto já está próximo. E o município não tem essa verba para poder atender esses 144 loteamentos. Então esse eu acho que é um dos objetivos que quem for comandar daqui para frente, com esse trabalho que está sendo feito pelo Edinho, pelo seu Manuel, pela essa equipe da habitação, vai ter que ser nessa parte de infraestrutura. Sim. Nós temos um valor de quanto custaria para regularizar todos esses loteamentos, o valor deve ser absurdo, uma questão, uma cifra bilionária, né? Porque você pensa, são 10.000 famílias. Cada loteamento não são contínuos, são em áreas totalmente, às vezes, distantes da cidade. Sem você, claro, você vai fazendo devagar, vai fazendo. Se o SEMAI está próximo, o SEMAI cria tarifa social e já coloca água, esgoto. E o SEMAI tem feito, né, seu Manuel, esse trabalho. Onde está a malha urbana, o SEMAI tem antecipado e o pessoal dos loteamentos tem pago até 100 vezes. Agora, qual que você fala o paliativo para isso? O paliativo é uma água, todos têm. Ou é própria, ou é uma forma. A água existe. Há falhas sim. Pode melhorar? Pode. Claro que não se leva da noite para o dia. Mas mais do que isso, é o esgoto. O esgoto é um pouco mais complexo. Então aí nós estamos exigindo fossas, não mais fossa negra. Muitos loteamentos têm fossa negra. Isso é uma contaminação. Que é a fossa antiga, não modelo antigo. Não, então montar a fossa séptica. Então eles têm o compromisso de adaptar, passar para esse momento. Até que chegar o SEMAI lá. Agora, são distantes, são bastante distantes, alguns loteamentos. Há tentativa de responsabilização ainda dos loteadores? Alguns já morreram, né? Não tem... Sim, Rodrigo, todos os loteamentos, foi feito um trabalho lá atrás, muito bem feito, né, seu Manuel, na época do Fernando Fukasawa, onde entraram com as ações civis públicas, responsabilizando aquele pessoal que fez o parcelamento de solo. Então, todo loteamento tem uma ação civil pública. Mas há resultado prático? Ou aquilo, o loteador geralmente ou está em nome de um terceiro, não tá, tem alguns problemas assim? Ou o senhor acha que vai ter resultado na prática as ações? Não, vai ter resultado na prática, porque claro que uma demanda judicial ela tem os trâmites judiciais, mas muitos já têm os seus bens bloqueados, à espera de uma decisão. Há sim uma discussão jurídica, mas o bem está bloqueado. Principalmente aqueles que têm área remanescente. Sim. Tá certo. Então, Manuel, eu queria entrar aqui com o senhor agora na questão da eleição. O PSDB recentemente decidiu apoiar a pré-candidatura do deputado estadual Itamar Borges a prefeito. Por que foi tomada essa decisão e de que forma o PSDB vai ter o seu papel na eleição desse ano em Rio Preto? Bom, você sabe que o PSDB passa por uma crise nacional, e a crise forte. Essa crise chacoalhou muito o cenário, principalmente o paulista. Porque onde era o PSDB era forte, era em São Paulo. São Paulo era muito forte. Onde tinha as grandes rivalidades era com São Paulo.
Então, onde está tendo os maiores problemas em São Paulo? Então, nós ficamos, para você ter ideia, nós fizemos a nossa convenção em outubro. Por problemas políticos, nós ficamos de outubro a março, fevereiro a março. O diretor não foi reconhecido. Então, eu ficava presidente sem ser presidente. Eu não podia fazer nenhuma filiação, não podia indicar nenhum candidato. Quando faltavam, aí foi que os candidatos me procuravam, eu vou ter certeza que você fala, não vai. Inclusive o próprio Renato Pupo. O Manuel, mas o senhor garante que eu vou ter legenda? Garanto, apesar de ele ser filiado. Eu falei, eu não sou presidente, eu apenas estou aqui ocupando o espaço que está vazio. Quando faltavam uma semana, 3 dias para se encerrar o período de filiação, eu já tinha liberado todos os candidatos a ir embora. Foi aí que nós fomos de fato efetivados como presidente do partido. Isso, o próprio Renato tinha ido, com ele um grupo grande de pré-candidatos. Foi aí que nós estamos nos reinventando. Aproveitamos nomes, estamos nos reinventando. Se Deus quiser, vamos ter uma chapa de 24 candidatos a vereador aqui. Agora, o que é o PSDB e o Cidadania? É uma federação. Os dois atuam juntos, são partidos independentes que atuam juntos. Não existia o Cidadania estava totalmente desarticulado. Aí montamos rapidamente com o diretório agora, mas sem nenhuma chance de ter candidato a vereador pelo Cidadania, porque o prazo já havia passado. Sim. Então toda a esperança fica no PSDB. E qual que foi o papel, a importância do Roberto Perosa, que é o secretário, lá, que está atuando lá no Ministério da Agricultura, em Rio Preto, nesse processo de restabelecimento do PSDB? Olha, o grande responsável foi o prefeito de Ribeirão, Duarte Nogueira, que é o presidente da federação, que interferiu diretamente para que nós voltássemos a ocupar a presidência. O Roberto Perosa é o melhor quadro hoje, além do Aloysio Nunes, que também ainda é filiado ao nosso partido, em Rio Preto. O melhor quadro que eu digo são os exponenciais que ocupam cargos de referência. Então, são pessoas que agregam, então ciscam para dentro. E o Perosa, dentro do possível, está nos ajudando a formar esse grupo. Claro que a dificuldade maior é o tempo que se passou. Então nós temos 2.000 filiados, e muitos adormecidos, mas eles estão filiados. Então é recuperar esse pessoal para se envolver na campanha, ou como candidatos, ou fazendo força para apoiar os nossos candidatos. O Beto, inclusive, é um nome cotado para ser vice na chapa encabeçada pelo Itamar. Olha, ele já falou isso para o senhor? Claro, já falou. Mais do que isso, eu entendo que o Beto seria um excelente vice. Agora, é o que nós queremos no PSDB. Agora nós temos que entender que ele ocupa hoje um dos cargos mais importantes do governo federal. Aí precisamos saber se ele vai conseguir essa liberação por parte do grande aliado dele, que é o Geraldo Alckmin, e do ministro da Agricultura. A gente torce para que aconteça. Mas eu tenho algumas dúvidas, porque ele é muito necessário lá. Atualmente, para você ter ideia, ele está representando o governo brasileiro num grande debate em Nova York. Então, vira e mexe, às vezes você liga para ele está no quarto, e o outro liga, está lá na Índia. Então, é uma dificuldade. O ex-senador Aloysio Nunes, a gente tem conversado muito com ele, mas ele está em Bruxelas, ele ocupa um cargo importante lá também. E olha, o partido hoje, ele é um partido de centro. Nós não queremos nenhum envolvimento, nós não ocupamos cargos políticos dentro do governo Lula. E também não temos cargos políticos dentro do governo Tarcísio. Apesar que apoiamos o governo Tarcísio em São Paulo, nossos vereadores votam, e são 9 deputados que apoiam o governo Tarcísio. E no governo federal, nós não fazemos oposição radical, nós somos uma oposição crítica. Então, como grandes representantes aí, o prefeito, o governador do Rio Grande do Sul, que passa agora o partido, um governo
na crise enorme, não política, mas crise ambiental, a governadora do Pernambuco e o governador do Mato Grosso do Sul. Então, é um partido de centro, é o que tem que ser, senão nós não estamos nos envolvendo nessa polarização perversa que o Brasil hoje passa. O cargo ocupado pelo Perola, você fala que ele ele é técnico? É técnico, somente técnico, e não tem nada de vinculação pela política. Aproximação até com o ex-governador Geraldo Alckmin. Então ele está no PSB. Mas eu acho que muito mais pela aproximação, a proximidade dele com o agronegócio. Então ele ocupava um cargo muito importante dentro do agronegócio e foi colocado lá em função disso. Como é que o senhor explica que o seu subsecretário é filiado ao MDB, pré-candidato a vereador pelo MDB e não pelo PSDB? Bom, como é que o senhor deixou isso acontecer? Não, deixar eu deixei. Deixar eu não deixei. Eu gostaria que ele viesse para o PSDB, porque é um vereador que vai ser, com certeza, um pré-candidato dos mais competitivos, mas não conseguia. O MDB não abriu mão. Ele até no momento ele aceitou, mas o MDB não. Agora, para Rio Preto, é um excelente pré-candidato. Então eu não posso deixar isso me excluir, porque olha, eu vim para um cargo técnico, eu não tenho um cargo político. Pela minha experiência de 50 anos no serviço público, o Edinho me convidou, mas para sentar cargo técnico, por acaso eu sou político, então ocupo também um cargo político. Claro que eu gostaria de ter o Dani, mas mais do que isso eu tenho que preocupar com os bons quadros na Câmara Municipal de Rio Preto. Isso que eu desejo para a cidade no futuro. Muito bacana. Ô Dani, como é que foi para você aceitar esse desafio de ser pré-candidato? Colocar um nome não é fácil, é uma questão que tem que ter apoio da família e tal, e vai ser uma briga enorme, porque é um novo cenário, né, doutor Manuel, de 17 vereadores para 23, há muita gente que estava fora da vida pública, que pela questão de aumento de salário, o número de aumento de cadeiras, estão colocando de novo o nome. Como é que você avalia a disputa eleitoral para vereador? Que é uma eleição, o senhor sabe, ela é ingrata, né? Você, para conquistar um voto, é muito complicado. Como é que você faz essa avaliação do cenário hoje? Ô Rodrigo, assim, a minha segunda experiência nas eleições vai ser agora. Sou pré-candidato, sim, você tem toda a razão. É muito difícil, acho que a pior eleição, é a mais competitiva, é a eleição de vereadores. Eu fiz uma conta com o Manuel, nós vamos ter mais de 300 candidatos. Hoje o cenário em Rio Preto vai se pulverizar, então muitas pessoas vai ter um conhecido, vai ter um primo, vai ter um parente, uma vizinha, e não é fácil. O Manuel falou, realmente, quando eu fui convidado a trabalhar junto com o Manuel é uma grande pessoa, hoje é um paizão para mim, aprendi muito com essa parte habitacional. Eu tinha um conhecimento da parte técnica em regularização fundiária, mas a parte habitacional, o Manuel tem uma experiência vasta, Caixa Econômica Federal, CDHU, Secretaria da Fazenda de Ribeirão, que o senhor não falou, mas teve por 4 anos lá. Então o Manuel, assim, é um parceiro, é um paizão, e hoje, nesse final de quase governo Edinho, esse convívio que eu tive com ele, é uma amizade muito boa, nunca atrapalhou eu estar num partido e ele em outro. A gente sempre superou isso daí através do trabalho, que eu acho que dentro da política, a primeira coisa tem que ter o trabalho, e o trabalho que chega ao político. Então eu considero essas relações nossas dentro da Secretaria de Habitação fundamentais para mim poder desenvolver isso daí e participar dessa segunda vez de ser um pré-candidato a vereador de Rio Preto. Quando você falou do PSDB, eu gostaria só de dar mais um adendo. Claro, perdemos um grande quadro que, se tivesse vindo, enriqueceria muito o partido, assim como perdemos o Renato Pupo também, que é um vereador que se destaca aí. Mas eu digo para você, hoje o PSDB, nós temos bons quadros, e esses quadros é que nós iremos trabalhar. Nunca foram testados pelas urnas. Tem já algumas pessoas que foram testadas, mas outros bons quadros estão aparecendo, que estavam adormecidos e que estão aceitando a ser candidato. Mas mais do que isso, o PSDB é o único partido que está ali
onde todos vão concorrer em condição de igualdade. Ali não tem nenhum candidato que se dispõe já está eleito. Os outros têm que trabalhar para elegê-lo, para ficar na sobra, para saber quem vai ser o segundo ou terceiro. Então, todos ocupam o mesmo nicho. Então, isso eu acho bastante positivo. O objetivo do partido é fazer quantas cadeiras? Olha, nós temos que ser realistas. Não adianta falar que o meu objetivo é fazer 5, 6. Eu acredito que temos chance, bem trabalhar 2 cadeiras. Porque eu falo para o senhor, a gente faz a mesma pergunta, a resposta do senhor foi super lúcida. Tem partidos que estão falando 5 cadeiras, e assim, se a gente for pegar todas as previsões dos partidos, a Câmara de Rio Preto teria que ter no mínimo 50 cadeiras de vereadores, né? O senhor ouve isso? Exatamente. Quando o senhor ouve essas previsões, como é que o senhor avalia? O senhor fala, nossa, está muito fora, né? Ou o pessoal quer dar uma injeção de ânimo na turma? Às vezes eu vejo partidos como cardeais. 5, 6, mas só lá já tenho esse. Mas peraí, você precisa de pessoas para elegê-los. Ninguém faz, eu não conheço a história de Rio Preto se alguém se elegeu sozinho. Não sei, acho que não. São 9, 10 mil votos, acho que nunca ninguém chegou a isso. Você tem que pensar, é um conjunto trabalhando para se eleger, para anunciar cadeiras. Muitos podem ficar de fora, então cria essa expectativa. Então no PSDB eu estou fazendo diferente, eu falei, todos têm chance, desde que trabalhem. Você pensa bem, na pior das hipóteses, um partido com 8 mil votos, ele elege um vereador. Mas não atendeu você, mas ele teve a sobra, e quando chegou na sobra elegeu 1. Mais do que isso, ele pode trabalhar para 2. É o máximo que eu acho. Teve alguns movimentos que foram perigosos, de até alguns vereadores que foram para partidos nanicos, inexpressíveis, que nunca elegeram vereadores, e pode ter sido um tiro no pé, um movimento que pode não dar certo lá na frente, né? A gente não vai falar nomes aqui para não o pessoal falar, poxa, eu quero rebater isso. A gente sabe que alguns tivemos muito tempo, e alguns vereadores quadros históricos de políticos experientes esperaram demais para definir para onde iriam, e pode ter entrado na porta errada, né, Simão? O problema é que ele tem que motivar toda a equipe para trabalhar para ter votos, porque ele sozinho não se elege. O problema é o seguinte, ele tem que saber que sozinho não se elege, precisa que os de baixo também tenham motivação de ter o cargo. Porque ninguém trabalha se não ninguém quer ser colono. Sem expectativa não se faz. Sim. Ô Dani, eu queria ver, nós estamos sabendo como é que passou o nosso bate-papo, passa rápido aqui, conversa muito bacana. Eu queria falar com você também, o Dani também, seu Manuel, subsecretário de Habitação, pré-candidato a vereador, mas ele também tem outra função aqui importante na cidade, que é diretor jurídico do Clube Monte Líbano. Inclusive vocês vão passar por um processo eleitoral interno lá, né? Dia 2 de junho. Dia 2 de junho já está aí, já a primeira eleição a ser vencida aí pelo grupo. Você está no grupo do presidente Hugues, que é candidato à reeleição, né? Situação. Como é que está essa questão interna? Como é que vocês estão se preparando para essa disputa lá? O Hugues e o Everaldo são pessoas assim de extrema confiança, sabe, Rodrigo? Eles assumiram o clube numa situação, montaram uma diretoria nova, eu nunca tinha ocupado, fui conselheiro por 2 mandatos, mas nunca tinha ocupado o cargo de diretoria. E a diretoria que ele fez hoje, até na última reunião, segunda-feira, o Everaldo levantou, agradecer que nós inauguramos a piscina, que era um patrimônio do clube parado, era muito difícil, era um problema de gestões passadas. A piscina aquecida. A piscina aquecida. E foi extremamente importante essa entrega, essa devolução desse patrimônio para o associado. E o Hugues e o Everaldo, eles têm tratado o clube de uma maneira diferente. Eles não fizeram obras faraônicas, e sim cuidaram daquilo que está lá. Asfalto, entregar piscina, rede de esgoto que precisava ser feita. Muitas coisas mudou. Tanto é que a gente tem um acompanhamento, e você como sócio sabe disso, aumentou demais a frequência do clube. Abriu às segundas-feiras a academia, nós temos um projeto de abrir agora outras modalidades na academia, e a gente veio cuidando dessa infraestrutura que é muito grande, são 18 alqueires.
E o Hugues e o Everaldo, eles se deram muito bem, eu acredito que a aceitação é muito boa. O esporte é o primeiro obstáculo ali, destacável. Os dentinhos, o campeonato dentinho no domingo, dente de ouro, aquilo movimenta. Então o clube ele tinha uma frequência de 5 mil por semana, hoje bate 18, 19 mil pessoas por semana. É uma potência, né? O senhor frequenta o Monte Limpo, senhor sócio? Bom, os meus filhos frequentam, né? Eu não. Eu era sócio, eles cresceram, passei o meu título para eles. Mas eu vou lá, eventualmente, eu acho aquilo o orgulho de Rio Preto. Eu pego por outras cidades, não posso esquecer Ribeirão, por exemplo, não conseguiu manter seus clubes. Bauru ainda mantém, mas muito inferior aqui. Então aqui talvez seja uma das unidades mais frequentadas no estado de São Paulo. Olha, eu estive lá cobrindo a vinda do Fábio Júnior, inclusive vai ter um grande programa dele na Rede Globo semana que vem. Pedro Bial, né? Pedro Bial, de 70 anos, ele se apresentou no Clube Monte Líbano. Foi um evento fantástico, tinha muita gente, a Kathleen, a diretora social, fez o clube de uma maneira para recepcionar as pessoas, que bacana que foi. O próprio presidente Hugues também, o Everaldo, a diretoria, olha, o pessoal que está concorrendo à oposição vai ter muito trabalho para conseguir vencer essa disputa. E é uma disputa, seu Manuel, que é pior que os partidos aqui fora, que o processo eleitoral para a Prefeitura de Rio Preto. O pessoal lá cobra muito, cobra resultado, e o associado também fiscaliza. Hoje a diretoria do Monte Líbano, ela passa por umas questões assim de questionamentos, que alguns são pontuais e devem ser feitos, e outros extrapolam um pouquinho da medida, né, Dani? A gente está até falando disso, e ali a gente como associado quer o melhor do clube, né? Independente de quem vença, grupo A ou B, a gente quer que o clube esteja sempre crescendo, bem cuidado, que as famílias, né, o associado, impressionante como o associado do Monte Líbano investe a camisa do clube, né? O clube é familiar, né? Então ali você tem atividades para o pai, para a mãe, para o avô, né? A bocha, se você vê o campeonato de bocha. O senhor pode frequentar com os filhos ou não? O senhor é permitido? Não, no meu caso não. O senhor não mas eu vou. O senhor não enquadra? Não me enquadro, porque eu teria que ser dependente dos filhos, né? E não sou. O senhor não cabe ser dependente? Mas eles vão mudar. Vai estar sendo refeito o estatuto, um estudo perfeito ali, tem uma comissão fazendo isso. Se o Hugues vier agora a assumir novamente mais 2 anos, com certeza vai ser colocado fazer algumas adequações. É necessário. Bacana. Doutor Manuel, Dani, faltou algum assunto relevante que o senhor acha que a população de Rio Preto, alguma questão que a gente possa deixar alguma mensagem para a pessoa que tem o sonho da casa própria, principalmente aqui, que o senhor poderia falar para essas pessoas? Não perder o prazo aí do cadastramento, né, fundamental. O senhor poderia deixar de mensagem para as pessoas que, principalmente, olha, nós temos eu sou procurado principalmente por mães solo. Sou eu e minhas crianças, eu não tenho um companheiro, e eu pago aluguel e gostaria de ter uma casa própria. Bom, nós vamos, como eu falei para você, acima de 2 salários mínimos, a cidade está contemplada. As construtoras têm feito claro, dentro do Minha Casa Minha Vida, com os benefícios todos, então ela está contemplada. Você tem Pacaembu, MRV e outros empreendimentos locais, inclusive, à disposição. Grupo Ímper, que está com obras espetaculares, uma grande consultora. Agora você pensa bem, o difícil até 2 salários mínimos. E nesse momento, quando virou política habitacional do governo, ficou muito mais fácil. Claro que precisa de recurso. O caso de mãe solo. Mãe solo, se ela for contemplada, ela não vai pagar a prestação. Ela vai ganhar a casa, claro, dentro daquele conceito. Tem que morar um período grande, não é pensar que pode vender, vai ser fiscalizado. Mas é nem obrigar a pagar a prestação. Então, o benefício é muito grande. Vamos ver agora pelas inscrições, que eu acredito que serão muitas, mas serão também checadas para saber se contemplam até 2 salários mínimos. Se a família tem uma receita de mais de 2, ela não vai poder concorrer ao sorteio. O que é o objetivo? É atender de fato a população da baixíssima renda.
não tente um jeitinho. Pessoa que é casada, tem um companheiro, não é casado no papel, já pensando em fazer alguma questão aí de não faça, porque a fiscalização Olha, a Incop está muito comprometida em fazer um excelente cadastro, para não ter questionamento. Principalmente que nós vamos estar no momento político. Então não queremos usar de política para isso. Aliás, nem pode, mas nunca foi o objetivo disso. Nós queremos ser o mais transparente possível, que seja contemplado aquele de fato que necessita. Agora, claro, como não tem casa para todo mundo, obrigatoriamente você tem que criar sorteio. Tá certo. Samuel, Daniel, muito obrigado pela sua presença também aqui no podcast. Eu que agradeço. Só deixamos de comentar com você no seu programa, nós temos 10 loteamentos em fase de cartório já para registro. Então, logo, até o final do governo aí, mais 10 ou 12 loteamentos aí que estará registrado. Bacana. Samuel, obrigado também pela presença do senhor. E olha, eu agradeço você que acompanhou aqui esse bate-papo com o secretário de Habitação de Rio Preto, Dr. Manuel Gonçalves, o subsecretário Dani Matheus. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo é que tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal!